São 3 vídeos básicos que eu fiz para determinar um assunto que tem muito a ver com antropologia e filosofia, para você entender um pouco o que é o ser humano e como estão tentando manipular e moldar o ser humano para que seja outra coisa, a fim de que se crie uma elite, uma super elite, num certo globalismo aí, em que as pessoas não passarão, na verdade, de servos, de escravos, uma espécie de feudalismo tecnológico, uma monarquia de super ricos dominadores do mundo. Parece um pouco exagerado. Nossa, Rogério, realmente, talvez infelizmente seja um pouco exagerado, porque a coisa está acontecendo e as pessoas, algumas fingem não ver, não querem perceber ou não negam a realidade. O importante agora, se você tiver a oportunidade, terminando esse vídeo, independente da ordem, você assista os outros 2 ligados a esse assunto que eu vou estar indicando aqui depois na descrição. O mais importante é você, pelo menos, se propor a pensar nesses assuntos e chegar às suas conclusões. Você deve estar percebendo muito aí uma tentativa bastante bizarra, que as pessoas às vezes não conseguem pegar as filigranas ali, os detalhes, de tentar fazer o ser humano parecer um animal ou um robô, menos ficar aqui centrado no que interessa, que é o que é a nossa constituição física, biológica, psíquica, já estabeleceu por si só. Eu não sou muito de ficar lutando contra a natureza. Eu acho que cada coisa tem seu lugar e a gente precisa respeitar isso. Aí, para você só ter uma ideia, né? Basicamente aqui, você vai ver o seguinte: um animal, ele defeca em qualquer lugar. Robôs não defecam. E ser humano tem uma vida privada para certas questões. E eu vou colocar só a letra P para você entender isso. Copular, se multiplicar, fazer sexo. O animal pode fazer isso em qualquer lugar. Robô não faz isso. Eu vou até mudar aqui, vou colocar um X. E o ser humano, em tese, ao longo das tradições, percebeu que isso é uma coisa da vida privada. Mas estão tentando trazer questões da vida privada para a vida pública. Existe aí uma distorção proposital, para fazer com que você perca o sentido de vida privada. E quanto menos capacidade de você entender isso, mais você estará se aproximando ou de um animal ou estará perdendo totalmente as questões da tradição humana com relação a determinados assuntos. Moral e ética, animal não tem, nem precisa ter, robô também não precisa ter. Então, se você tem algum conhecimento e alguma convivência humana, você tem que ter alguma questão ligada à ética e à moral. Não adianta esse papinho de chamar o outro de moralista, como tem feito aí a certas ideologias. Na verdade, ele está tentando substituir a ideologia dele, moralista dele, por sua, que é a da tradição. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa vir com um discurso antimoral, sendo que ela está, na verdade, propondo o que a moralidade dela, entre aspas, por mais que pareça imoral para algumas pessoas, não se substitui uma coisa por outra que não seja semelhante. Então, na verdade, é destruir a sua moral da tradição, do catolicismo, do cristianismo, do judaísmo, para uma outra moral. Uma moral que talvez para nós, pessoas que respeitam principalmente, são tementes a Deus, e nem é um vídeo religioso, acabei citando só para dizer para você que existe e você só pode substituir por outra igual, melhor ou pior. Não existe uma menor possibilidade de você viver numa sociedade que não tenha critérios morais e éticos. Você pode até questionar se eles são bons ou não, se eles são certos ou não. Mas não se iluda de que essa turma que vem com um discurso antimoralista, que elas não vão forçar que você tenha uma certa moral. Religião. Animal não tem religião. Robô nem precisa falar. E o homem tem. Você não vai substituir uma crença religiosa senão por outra crença religiosa. Então, se esses caras estão combatendo a religião, estão combatendo o cristianismo, estão falando mal do judaísmo, querem queimar cruzes, igrejas, torres e todos os símbolos da tradição, tanto religiosa ou não, eles na verdade estão tentando impor a deles. Na verdade, eles negam a tradição, mas eles negam a si mesmos, porque
certos caras aí já estão há 100, 150 anos falando essas baboseiras, que eu não vou citar o nome, que não é a ideia do vídeo. Para concluir aqui, quem tem opinião e emoção, por mais que um robô consiga fingir, e por mais que você ache que um animal tenha emoção, e de certa forma, de alguma maneira, alguns podem ser até que manifeste algo parecido, quem tem isso apenas os homens, a civilização humana, homens e mulheres. Percebe que todo o exercício desses caras para te dominar, para dominar a sociedade, para corromper valores, eles estão tentando sempre te jogar ou para uma vida sem sentimentos, sem valores morais, éticos, ou para uma vida mais básica possível. Tudo que te distanciar, ou melhor, tudo que te aproximar como se você fosse um animal é para te dominar de uma determinada maneira. E tudo que é para te tirar a sensibilidade das coisas também é para te dominar, mas aí de uma outra maneira. Tudo que esses caras fazem é te tirar desse centro que você é há mais de 40, 50 mil anos. Tem gente que fala em 4 milhões de anos a existência do homem na Terra. Muito difícil de provar. Para mim, não estou muito preocupado agora em determinar a data. Aqui, basicamente, o que for. Moral. Destruindo a moral e a ética e as coisas mais básicas da relação, estão tentando te transformar num animal. Aqui, sentimento não existe. Religião não existe. Então, você já entendeu bem, e eu aqui coloco que cada coisa tem seu lugar, e para mim aqui existe um buraco enorme quando o homem não acredita mais no mistério. Mistério da vida, representado por um cara, que tem gente que nem gosta que fale assim, chame como você achar melhor, que é o Ser Supremo, do qual nem faço questão de provar que sim nem que não. Você tem que ser capaz de decidir por si mesmo. Mas não se esqueça, sem Deus na sua vida, vira um buraco do qual você não consegue explicar as coisas. Existe uma premissa simples de que é o seguinte: criou-se na sociedade atual a ideia de que se você não consegue explicar com um raciocínio aparentemente lógico, racional, científico, aquilo não existe. A ciência não ocupa o lugar de Deus. Não existe espaço em que possa se comparar. Ciência é importantíssimo, sou defensor da ciência, mas ciência é ciência, religião é religião, o Estado, a arte. Assista os outros vídeos que você vai entender o que eu estou falando. São 3 vídeos ao todo, mesmo que você não concorde com nada, se permita pelo menos assistir e ter um raciocínio referente a esses 3 vídeos. Vai lá no meu canal, não deixe de curtir. Se gostou dessas ideias, das ideias do vídeo, são inúmeras outras, siga o canal, ajude a aumentar a relevância e ajude a multiplicar essas ideias, que é mais importante ainda do que qualquer relevância de vídeo, meu nome ou qualquer outra coisa. Não deixe de compartilhar essas ideias e entenda qual que é o processo de dominação que os caras estão tentando fazer você passar. Por isso a necessidade deles, principalmente, de fazer com que crianças já entrem na vida sexual tão cedo. Eles estão um pouco se lixando, na verdade, o resultado que isso vai dar. Eles só se preocupam com um resultado, desde que eles permaneçam no poder e no controle. O resto para eles é tudo fantoche, massa de manobra. Um abraço, até o próximo vídeo.